Olá, o Brasil enfrenta a maior crise hídrica em quase um século. Nas regiões sul e sudeste choveu muito pouco desde o verão passado e agora estamos diante das inevitáveis consequências dessa grande estiagem. No TV Senado Live de hoje nós vamos debater essa questão com dois especialistas. Mande sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo portal senado.leg.br/ecidadania. Olá, o país está diante de uma das maiores secas da sua história. Faltaram fortes chuvas no verão, como sempre são esperadas, para encher os reservatórios e as represas das hidrelétricas. Diante disso, surgem as inevitáveis perguntas. Vai haver racionamento de água? A tarifa de energia elétrica pode subir de novo? Para tentar responder a essas e outras perguntas, nós vamos conversar hoje com André Pepitone, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e o professor Henrique Leite Chaves, hidrólogo da Universidade de Brasília, a UNB. Conosco aqui também no programa a colega Sara Reis. Obrigado, Sara. Obrigado, professor Henrique. Obrigado, doutor André. Tudo bem para você, com vocês? Olá, Silvio. Olá, Sara. Cumprimento o professor Henrique. Vamos começar com a primeira pergunta para o professor Henrique. Professor, enquanto no sul-sudeste nós estamos com essa estiagem, na Amazônia o verão foi bastante chuvoso. Inclusive, o Rio Negro alcançou a sua marca mais alta em 100 anos de história. Esse desequilíbrio é atribuído pelas pessoas, a gente ouve muito falar disso, a um fenômeno climático chamado La Niña. O senhor pode explicar, professor, para as pessoas o que é esse fenômeno e como ele está interferindo tanto assim no clima do Brasil? Primeiro, quero cumprimentar o Silvio, Sara, o diretor André, e obrigado pelo convite. E sim, há realmente, como você disse, Silvio, um efeito laninha. Esse é um efeito que afeta todo mundo, aquela questão de um resfriamento do Pacífico em relação ao ano normal, e o El Niño é exatamente o contrário, um aquecimento. E isso gera impactos aqui na América do Sul e no Brasil. É interessante também notar que o Brasil é dividido, digamos, o aspecto climático no Brasil é dividido em duas grandes regiões, acima e abaixo do Trópico de Capricórnio, que é mais ou menos onde é a cidade de São Paulo. E esses efeitos El Niño e Laninha, que são cíclicos, né, e, digamos assim, ocorrem a cada número de anos, eles afetam diferentemente a região norte e a região sul. Lembrando, né, o El Niño gera muita chuva no sul, geralmente o El Niño mais forte, e seca no norte e no nordeste, e vice-versa com a Laninha, né, e onde nós temos agora uma depressão, digamos assim, da precipitação na região sul e mais chuvas, como você mesmo disse, Silvio, na região norte. É exatamente esse efeito. Isso gera impactos, como nós estamos observando já no setor elétrico, no setor de abastecimento, e alguns conflitos potenciais que se avizinham, não é verdade? Sabemos que os rios e as bacias hidrográficas, de onde se geram energia, de onde se abastece, de onde faz irrigação, navegação, etc., pesca, são usos múltiplos pela nossa Constituição, pela lei. Então, é dever de todos, não é? Não apenas isso dos órgãos reguladores, como o nosso diretor aqui bem representa, mas de todos os brasileiros de se debruçar, reconhecer, às vezes, as necessidades, que são efeitos climáticos, às vezes fora de nossa alçada, vamos pensar, mas que podemos nos adaptar e, trabalhando conjuntamente, ultrapassar, digamos, essas crises que são momentâneas. Mas tem todo um aspecto também de planejamento, que é muito importante, que esse nós já conhecendo o histórico, né, dos efeitos climáticos, da variabilidade, El Niño, Laninha, nós devemos e podemos nos antecipar a eles, a esses efeitos, para sim evitar crises maiores. Então, é essa questão que eu acho que é importante, que esses efeitos, esses impactos climáticos existem, porém, nós podemos e devemos
através de ações e planejamento prévio, né, evitar maiores danos para todos os usuários e para o Brasil como um todo. Sara? A joia, obrigada, professor. Então, Silvio, o que acontece, né? Diante dessa crise hídrica, a gente perguntou aí nas redes sociais se as pessoas estão cientes disso, né? E olha só, pelo Instagram, 80%, né, dos nossos seguidores disseram que sim, que estão cientes dessa crise hídrica. 20% disseram que não. Na verdade, aí tá ao contrário, mas 80% disseram que sim, que estão cientes, sim. E pelo E-Cidadania, a gente recebeu a seguinte dúvida da Gabriele Teixeira, que é baiana. Ela falou o seguinte, que todos os anos a gente tem esse problema de crise hídrica, e se a gente pode dizer que é algo que não tem tanta prioridade para ser resolvido, e aí eu vou passar a pergunta para o doutor André, que é diretor aí da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, obrigada pela participação, doutor André, com a gente aqui hoje. Obrigado, Sara. Mais uma vez, saudar o professor Henrique, cumprimentar o Silvio, dizer da satisfação de participar aqui do programa. Veja, como o setor elétrico nosso, ele é renovável, isso nos dá um diferencial em relação aos demais países do mundo, os demais países da OCDE, em que 25% do setor elétrico é renovável, e no Brasil o número é inverso, é 85% renovável. Mas isso tem como consequência a gente depender da natureza para gerar nossa energia. Nós já dependemos muito das chuvas, como lá nos anos 2000, onde 85% da potência instalada do país era proveniente das hidrelétricas. Nos últimos 20 anos, diante de uma política do governo federal de diversificar a matriz energética, nós diminuímos bastante as dependências de São Pedro. Hoje, apenas 62% da potência instalada do país é das hidrelétricas, mas é um número ainda muito representativo. Então, nós dependemos de um período úmido favorável, dependemos de água das chuvas para encher os reservatórios, para gerar energia. E o professor Henrique caracterizou muito bem os efeitos do Laninha, o El Niño. Estamos agora sendo assolados pelo Laninha, né? Mas acontece, Sara, que nos últimos 7 anos, a média de chuva é inferior a um histórico que o setor elétrico mede desde 1931. Então, na região sul, na região sudeste e centro-oeste, que representa 70% do armazenamento do país no que diz respeito às hidrelétricas, nós estamos há 7 anos com chuvas abaixo da média normal de um período de uma série de 91 anos. E agora, excepcionalmente, no período úmido, que se iniciou em setembro de 2020 e se encerrou em abril de 2021, nós tivemos o pior período úmido de toda essa série histórica, de toda essa medição de 91 anos, após 6 anos consecutivos com chuvas abaixo da média. Então, de fato, o período é crítico e traz consequências naturais ao setor elétrico em função da dependência da água para gerar energia. Só que hoje nós temos um parque térmico muito mais robusto do que lá nos anos de 2000 e temos um país muito mais interconectado. Nos últimos 20 anos foram feitas muitas linhas de transmissão no país. Quando em 2000 nós tínhamos, em média, 70 mil quilômetros de linha em alta tensão, acima de 230 kV, interconectando as diversas regiões do país, agora, em 2021, nós temos 165 mil quilômetros. Isso confere uma flexibilidade operativa ao órgão que opera o nosso sistema, que é o Operador Nacional do Sistema. Isso confere muito maior robustez de explorar melhor os recursos energéticos em todo o país. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Henrique, que é conectada com a primeira pergunta e também tem a ver com esse comentário que o senhor fez aí, doutor André, de que há muitos anos, já há 7 anos consecutivos, que nós estamos com chuvas abaixo da média histórica.
Professor Henrique, depois o doutor André pode comentar também, será que foi só por causa da variação de clima que nós chegamos a esse nível? É só culpa do clima ou também faltam políticas de preservação? E uma outra coisa que o professor, que é hidrólogo, o professor Henrique Leite Chaves, pode nos dizer, dá para afirmar com absoluta certeza que o desmatamento, por exemplo, é causa dessa falta de chuvas? Olha, Silvio, eu acho que há algumas questões aqui. Laninha está acontecendo esse ano, né? Então, como bem colocou o diretor André, não é um problema deste ano apenas, não é verdade? Quer dizer, nós temos um problema já que vem se arrastando. Nós tivemos a crise hídrica de São Paulo, nós tivemos há uns 2 anos, o meu estado de origem é a crise hídrica em Curitiba, que nunca houve, né? Uma região úmida, alto da Bacia do Iguaçu, né? Nós temos a crise hídrica de Brasília, que vivemos todos em 2017, um racionamento que inédito na história da capital, acho que todos conhecem também. Então, o que para responder a sua pergunta, assim, de fato, Laninha contribuiu como se fosse digamos, o último prego ali, né? Mas esse processo já vem, como nós temos 91 anos aí de dados, quer dizer, a partir nós não conhecemos o que aconteceu lá atrás, porque nós não temos séries históricas de precipitação e de vazão para dizer, olha, 200, 300 anos, isso pode ter acontecido novamente. E o que nós fizemos nos últimos anos no nosso laboratório de manejo de bacias aqui da universidade? Nós, após a crise hídrica de Brasília, houve uma falha de um reservatório importante aqui, que tinha 100% de garantia, ou seja, ele conseguia entregar uma vazão defluente, digamos assim, uma vazão derivável de 5.000 litros por segundo. Isso, digamos, considerando todo o histórico de vazões e de chuvas anterior para o que ele foi dimensionado. Então, ele falhou em 2017 e, por isso, nós tivemos a crise hídrica, que é o reservatório descoberto. Eu fui olhar com detalhes a série histórica, fiz toda uma análise estatística do que a gente chama, digamos, de balanço hídrico do reservatório, e isso vale para todos os reservatórios brasileiros, né? Principalmente um reservatório de regulação anual, não é plurianual como os do Nordeste, como alguns que nós temos. Porém, o que nós observamos, Silvio e colegas e nossos telespectadores, foi o seguinte: nós detectamos o que nós chamamos uma persistência nas vazões. O que isso significa? Foram 6 anos de vazão abaixo da média histórica. Isso é como a gente tirar 6 dados, jogar 6 vezes o dado e cair o número 6. A gente vai começar a desconfiar lá pelo 4º ou 5º, né, jogada de dado. Então, essa estrutura climática que faz parte da variabilidade natural dos nossos sistemas climáticos brasileiros é que nós chamamos de fenômenos de Hurst. E nós detectamos esse fenômeno de Hurst, que até hidrólogos até tinham se esquecido. Isso foi dimensionado na barragem de Assuã pelo hidrólogo inglês Hurst, que descobriu o processo. E como nós detectamos esse processo de persistência de vazões baixas na série histórica desse reservatório, ou seja, a água que chega para a barragem, nós achamos também, e aí eu sugiro, nós temos quadros excelentes na ANEEL de grandes hidrólogos, na própria ANA, não é? E no setor elétrico, nas empresas que nós temos, que, diga-se de passagem, é um setor extremamente organizado e planejado, como disse o diretor André. Se debruçar um pouquinho, quem sabe, os especialistas do setor elétrico, do setor de abastecimento, enfim, do setor de recursos hídricos em geral, sobre esse fenômeno chamado fenômeno de Hurst, ou persistência de baixas vazões, porque ele, de fato, pode ter uma estrutura nessa série, vamos pensar, de 1000 anos que nós desconhecemos, que haja lá no passado essa assinatura de que pode sim haver a cada 100 anos, ou 91 anos, enfim, esse tipo de fenômeno, e que pode nos pegar de surpresa com sérias consequências, como foi dito aqui, a crise de 2001 foi uma crise hídrica, também antes de ser elétrica, e essa agora que também é hídrica antes de ser elétrica, não é verdade? Então, a ideia, eu acho que se nós
os operadores, como diz o doutor André, o Operador Nacional do Sistema, a própria ANEEL, a ANA, né, o próprio setor elétrico, que é muito bem organizado, tem a sua estrutura técnica em todas as empresas geradoras, principalmente as hidráulicas, que, diga de passagem, é uma fonte despachável, ao contrário do que nós temos, por exemplo, de eólica e solar, que às vezes as pessoas se enganam um pouquinho, que são fontes não despacháveis. Isso é importante, a energia hidráulica é fundamental. Mas para que nós possamos entender efetivamente o que um reservatório pode ter como garantia, digamos, de entrega de energia, por exemplo, e de vazão defluente, porque ele também regula a vazão, é analisar um pouco mais com critério, por exemplo, a questão das séries históricas, além daquela que nós temos. E isso se faz com uma estatística que nós publicamos recentemente no Journal of Hydrology, que chama uma estatística não persistente, ou persistente, digo, como um fenômeno de Hurst. E isso pode nos indicar o seguinte, por exemplo, que um reservatório que teria 100% de garantia de entrega de energia, entrega de uma vazão defluente, digamos, com uma série que nós conhecemos, né, de dados, e, na verdade, ele teria 90 ou 85. Então, a gente pode estar supondo, digamos, sendo otimista demais, não é? Em relação à estrutura hidráulica, seja na área elétrica, seja na área de abastecimento, que nós temos hoje, e realmente superestimando essa capacidade. Então, eu sugiro, e nós temos, até para finalizar aqui o meu ponto, por exemplo, o diretor André pode elaborar muito melhor que eu sobre isso, o setor elétrico tem o que a gente chama de P&D, não é? As empresas de energia junto à ANEEL podem, tem recursos vultosos para isso, desenvolver, por exemplo, estudos mais aprofundados na área hidrológica e hidráulica, usando esses recursos de P&D que o setor tem, pesquisa de desenvolvimento seria o caso? Disponibiliza, na verdade, para que esses estudos mais aprofundados de segurança hídrica e de oferta e de garantia sejam feitos. Professor, mas assim, no fundo, né, para quem está em casa, o que isso significa, pode significar esse aumento, né, da tarifa ali, da conta de luz, e isso a gente já conseguiu perceber aí no mês de maio, né, a alta chegou a mais de 5%, e aí nesta semana o governo acabou encaminhando aqui para o Congresso uma medida provisória com medidas aí emergenciais para reduzir os impactos, né, dessa crise que pode chegar a ser uma crise energética. E a gente perguntou aí para as pessoas, né, para as pessoas que seguem a TV Senado nas redes sociais, se elas estão por dentro dessas medidas, se elas conhecem a medida provisória 1005 de 2021. 21% disseram que sim, que estão por dentro, que conhecem essas medidas emergenciais do governo, 79% disseram que não. E aí, eu gostaria, né, de mandar aí a bola para o doutor André, para explicar um pouquinho que medidas são essas, porque uma das medidas é que vai aí haver uma câmara, né, de regras excepcionais para gerir essa crise hidroenergética, mas eu queria saber por que a ANEEL não faz parte dessa câmara, doutor André, queria que o senhor explicasse um pouquinho essas medidas para a gente. Bom, Sara, só dizer que a ANEEL faz parte, sim, dessa Câmara. Ontem, por sinal, tivemos, sob a liderança do ministro Bento Albuquerque, a primeira reunião dessa Câmara. Mas antes de adentrar especificamente na medida provisória 1055, que se faz muito importante para o momento em que vivemos, só comentar que o professor Henrique tocou num ponto muito importante, no que diz respeito a despachabilidade das fontes. Nós temos as hidráulicas, que, professor Henrique, que elas eram fontes despacháveis até 2000. Desde 2000, Sara, desde 2000, Silvio, não se constrói no país usinas hidrelétricas com reservatório. As usinas hidrelétricas que estão sendo construídas de 2000 para cá são usinas que chamamos de fio d'água. Ela gera exatamente a vazão do rio. Até por uma discussão com o segmento ambiental, não se faz mais reservatórios. Então, nós podemos ver 3 usinas de grande porte que ficaram prontas nessa década, lá na região norte do país,
as duas do Rio Madeira, que é a usina de Jirau e a usina de Santo Antônio, e a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, são todas usinas que no setor elétrico chamamos de fio d'água. Elas não armazenam mais água para que em anos de seca, como é o que estamos vivenciando, que a gente possa usar essa água armazenada. Essa é uma riqueza que o Brasil possui, que o diferencia de outras nações do mundo e que a gente tem que trazer à tona novamente com todo esse debate, com todo o estudo, claro, mas debater com a sociedade se não seria o caso de a gente voltar a ter usinas com armazenamento. Do parque de usinas que armazenam água que nós temos, o último ano, professor Henrique, que esses reservatórios estavam acima de 90%, foi em 2011. Ou seja, há 10 anos atrás. Então, desde lá, esses reservatórios foram deplecionados e encontram-se hoje totalmente deplecionados. E logo, acaba que essas usinas hidrelétricas que temos, elas acabam funcionando nos dias de hoje como se fosse uma eólica, ou seja, quando tem vento gera, quando não tem vento não gera, ou uma usina solar que gera ao longo do dia, que nós temos então a radiação solar. À noite não tem energia solar. E as hidrelétricas, o Brasil perdeu um pouco dessa sua capacidade de armazenamento, e as hidrelétricas estão funcionando agora também de acordo com os regimes hidrológicos. Quando tem água, gera, quando não tem água, não gera. Então, isso reflete muito na operação do sistema e isso reflete também numa preocupação que temos, que é no preço da energia. A agência, a ANEEL, faz um trabalho intenso para desonerar a tarifa de energia. Eu recupero aqui para vocês que em 2018, o aumento no país de energia médio foi de 15%. Quando iniciamos a gestão aqui na ANEEL, já no fim de 2018, colocamos todo o foco do trabalho em desonerar a tarifa. Então, em 2019, a gente conseguiu um excelente resultado. A média de aumento tarifário no país foi de 1,6%. E em 2020, o reajuste médio nas tarifas no país foi de 3,6%. Bem abaixo dos índices inflacionários. Mas esse ano de 2021, excepcionalmente, estamos tendo um desafio grande, impulsionado por 4 fatores. Primeiro é a alta do dólar. O dólar está voltou até estar acima dos R$5, e a energia da usina de Itaipu é valorada em dólar. Então, quando o dólar alcança esse patamar, ele traz um peso no custo da energia de Itaipu, que atende o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. O que estava na tarifa era algo em torno de R$3,85. Então, vai ter todo esse reajuste para subir o dólar de Itaipu para mais de R$5. Depois, nós temos o IGPM. O IGPM acumulado dos últimos 12 meses ultrapassa os 35%. E nós temos ainda 17 contratos de distribuição, de concessão, de distribuidoras, que o índice de reajuste é o IGPM. Então, isso afeta a tarifa de distribuição. Nós tivemos uma decisão judicial... Doutor André, só um momentinho. Esses contratos, a ANEEL defende que sejam modificados esse critério aí no futuro, quando houver uma renovação desse contrato, mudar o indicador, porque o IGPM é um indicador que é muito acima da inflação do IPCA, por exemplo, né? É verdade, isso tem uma razão de ser lá atrás, até por causa da componente do dólar, que influencia o IGPM e influenciava as concessões, mas hoje o dólar não tem mais influência nenhuma nos custos desses contratos. Tanto é que os novos contratos que já estão sendo assinados, o índice é o IPCA, Silvio. Então isso já foi substituído. Agora nós temos que conviver com os contratos vigentes até chegar o momento de repactuar esses contratos, mas os novos já estamos adotando o IPCA. Mas, como eu dizia, tivemos outros 2 fatores importantes. Foi uma decisão judicial relativa à MP 579, que diz respeito a ativos de transmissão. Então, diante dessa decisão judicial, que esses valores deveriam ser corrigidos pela UOC, isso trouxe um custo para a tarifa esse ano de 4%. Então, o processo tarifário é composto por vários componentes. Então, nesse componente de transmissão, em função dessa decisão judicial, já parte de 4% os aumentos da tarifa. E o quarto e último, também super significativo, é o que estamos debatendo aqui, a crise hídrica. Então, eu deixo de gerar energia com a
água nas usinas hidrelétricas e passo a atender a demanda do país com usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas, elas estão aqui justamente para isso. Elas funcionam como se fosse um seguro. O consumidor pagou a construção dessa usina e ela fica lá justamente para ser acionada em momento de adversidade hídrica, que é o que estamos vivendo agora. Mas quando isso acontece, Silvio, eu tenho que pagar o custo do combustível dessas usinas, que é óleo diesel, óleo combustível e gás natural. Então, nós estamos trocando o nosso parque térmico, criando um parque térmico mais moderno, mais limpo, com usinas a gás natural, mas ainda remanescem no nosso parque térmico usinas antigas que funcionam a óleo diesel e que tem um custo muito alto. Então, esses 4 fatores pressionam bastante a tarifa nesse ano de 2021. Mas, mesmo assim, a expectativa para a média Brasil em 2021 é que teremos um reajuste nas tarifas de algo em torno de 8,5%, que está condizente, né, justamente com o IPCA. Doutor André, professor Henrique, nós temos aí uns 3 minutos e pouco de programa. Eu vou passar para a Sara fazer uma pergunta baseada nas nossas enquetes. Eu também queria encomendar uma pergunta junto com a enquete, que é parecida. O que cada um de nós pode fazer para evitar que nesse ano falte água nas grandes cidades e como é que a gente faz para controlar o gasto de energia? Sara? Pois é, Silvio, porque assim, uma grande dúvida é como que a população pode colaborar, né, diante, por exemplo, de um racionamento, né? E a gente fez essa pergunta, né, para os nossos internautas. Você sabe o que fazer para reduzir impactos da crise hídrica? 67% disseram que sabem o que fazer, né, que sabem como agir aí diante de uma crise. 33% disseram que não. E essa dúvida, né, sobre a mudança da atual matriz energética foi uma dúvida que muitas pessoas mandaram. É a dúvida da Ana Marise, é a dúvida do Luiz Lago, que fala lá de São Paulo, é a dúvida do Reynold, é a dúvida também do Irailton Lopes, do Rio de Janeiro. Então, muita gente perguntando, será que não seria viável, né, a gente investir em energia nuclear, energia solar? Enfim, vou passar aí para você, Silvio, e você, para a gente finalizar aí. Rapidamente, 1 minuto para cada um. Pode ser o professor Henrique primeiro, depois o doutor André. Bom, exato. A população ela pode e deve estar ciente de que nós estamos à mercê de alguns aspectos, por exemplo, como o clima, que é o que nós temos agora, uma crise hídrica, que poderá, esperamos que não, mas que se torne uma crise elétrica e uma crise de abastecimento e tal. Agora, o que acontece? O Brasil é um país que tem a maior disponibilidade de água no mundo. E cabe a nós, técnicos, gestores e a população em geral, inclusive conhecer um pouquinho das nossas leis, né? A Lei 9433, que é a Lei Federal de Águas, a própria Constituição Federal, seu artigo 22, a população faz parte da gestão integrada de recursos hídricos. Então, o usuário de água, a dona de casa, o empresário, eles são copartícipes no processo de gestão. E todos devemos, primeiro, reconhecer que estamos vulneráveis, mas nós, técnicos e profissionais da área, nós também devemos nos planejar para não termos esses processos sendo repetidos e nós sendo pegos de surpresa a cada efeito El Niño ou Laninha. Então, a minha sugestão aqui é que o planejamento ele seja seguido de uma implementação das ações definidas, para que não haja esse prejuízo, digamos, anual, a cada 10 anos ou a 20 anos, como nós estamos vendo, com um pagamento grande por parte do país em termos de danos econômicos e sociais. Ok, Obrigado. professor Henrique, agradeço. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Doutor André, me desculpe, não vai dar tempo do senhor dar a sua opinião sobre isso no final. Eu agradeço a Sara a sua presença, agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Lembrando que, se você quiser depois baixar ou compartilhar esse programa no nosso site, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo TV Senado Live.